do meu blog, inclusive foi publicado no domingo essa questão das adoções, possíveis adoções irregulares, o registro de nascimentos estranhos nas maternidades de Teresina. Estou recebendo aqui o promotor da infância, o doutor Rússio. Boa tarde, promotor. Prazer tê-lo aqui. Promotor, deixa eu entender como é que o senhor está examinando, está investigando, está levantando essa história de possíveis adoções ilegais ou registros ilegais em nossa maternidade. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu acho que todo ano a gente tem conhecimento de um caso esdrúxulo. Ano passado nós tivemos a venda de um bebê. Verdade. Há uns 3 ou 4 anos atrás nós tivemos outro caso desse que inclusive eu ajuizei uma ação de busca e apreensão de um bebê que tinha sido objeto de uma negociação. Uma negociata, meu Deus do céu. Agora nós tomamos conhecimento de um documento falso, a declaração de nascido vivo, em que um casal que recebeu o bebê de uma mãe na maternidade conseguiu esse documento. Isso já está comprovado. Está comprovado. Isso não está mais em fase de investigação. Não. Eu encaminhei para a promotoria criminal. O fato é que esses casos só vêm à tona quando as partes ficam insatisfeitas. Pois é. E aí elas procuram a própria justiça para reparação. Nesse caso em específico, o atual, a mãe que entregou o bebê há 3 anos atrás quer o bebê de volta. Uhum. Por conta disso, a defensoria chamou o casal que está com o bebê. E o casal foi até a minha sala com a certidão de nascimento. Conseguiu a certidão. Falsa. Uhum. Aí eu então encaminhei um ofício ao cartório pedindo a declaração de nascido vivo. Uhum. E realmente consta lá a declaração de nascido vivo em nome desse casal. Então está comprovada a fraude, a falsificação do documento. Resta saber quem falsificou o documento. Já está constatado também que na maternidade Evangelina Rosa, o bloco de declarações de nascido vivo não tem uma segurança, não fica guardado com um rigor de segurança. Então qualquer pessoa pode ir lá furtivamente entrar na sala, destacar uma folha e preencher essa folha, promovendo assim adoções ilegais. Por quê? Porque posteriormente a pessoa vai ao cartório e consegue o registro. Porque você registra uma criança hoje no cartório somente com aquela declaração da maternidade. De nascido. Ali é um documento importantíssimo. Justamente. Né? É verdade. Então, as adoções, quando feitas pela justiça na forma legal, elas são irrevogáveis. Claro. Nesse caso, a mãe agora pede a busca e apreensão da criança. E a justiça vai ter que apreciar esse caso, por mais que a criança já esteja há 3 anos com essa família, vai ter que apreciar por quê? Porque houve um crime. Né? Então, cria-se todo um fato que mexe com a maternidade, com o Ministério Público, com a Justiça e com a vida da criança, por conta de uma ilegalidade. Então, nós vamos organizar uma campanha dentro das maternidades para conscientizar os servidores dos aspectos legais e ilegais das adoções e também do problema do crime de falsidade documental, que tem pena de 1 a 5 anos. Agora, doutor, já se chegou... Quem pode ter falsificado esse documento? O casal adianta isso para a promotoria? Não, eu não tomei esse depoimento do casal porque seria um assunto lá do promotor criminal. Claro. Mas na declaração de nascido vivo tem o nome de uma técnica em enfermagem lá do Hospital Areolino de Abreu. As servidoras do Hospital Areolino de Abreu que estiveram comigo numa reunião com vários gestores de várias maternidades da capital, do estado e do município, elas disseram que, apesar de ter o nome da técnica em enfermagem, aquela pessoa não seria a pessoa que assinou a declaração. Ali houve uma falsificação. Hoje, eu já recebi uma informação lá do juizado de que esse casal demonstrou quem seria a pessoa que preencheu a declaração de nascido vivo. Mas a polícia e o Ministério Público vão chegar. Vão chegar em quem promoveu isso. E, doravante, nós queremos acabar com esse tipo de fraude.
para que dentro das maternidades nós tenhamos mais segurança com relação aos bebês que de lá saem. Inclusive, eu gostaria de participar a população do Piauí, de uma forma geral, não só de Teresina, apesar de ser promotor de Teresina, que o parágrafo 13 do artigo 50 do ECA, ele diz o seguinte: as crianças menores de 3 anos não podem ser adotadas. Menores de 3 anos. De 3 anos. Uhum. Não podem ser adotadas por quem não estiver inscrito no cadastro de adoção. Pois não. Então, não adianta mais você ir até a maternidade procurar um bebê para adotar. Esse procedimento é ilegal. Independente de você ter declaração falsa ou verdadeira de nascido vivo, a criança menor de 3 anos só pode ser adotada por quem está no cadastro de adoção. E, recentemente, em novembro, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma recomendação dizendo que, depois que o ECA foi alterado para dizer que as crianças menores de 3 anos não podem ser adotadas por quem não está no cadastro, as pessoas passaram a pedir a guarda. Pois não. Né? Que é não é irrevogável a guarda. Passaram a pedir a guarda dessas crianças menores de 3 anos. E o Conselho Nacional da Justiça baixou uma recomendação ao qual nós devemos cumprir aqui no estado do Piauí como um todo, dizendo que as crianças menores de 3 anos também não podem ser dadas em guarda a quem não está no cadastro. Nós temos 2 exceções a isso. As adoções unilaterais. O que é isso? Pois não. O caso em que um pai ou uma mãe tem um filho, e a mãe ou o pai faleceram e o atual cônjuge quer adotar essa criança. Isso é chamado de adoção unilateral. Independente de 3 anos ou não, essa adoção é possível. Ela pode ser realizada. Pode ser realizada. Como também o tio que quer adotar uma sobrinha recém-nascida. A lei também permite, por ser um familiar e não ser um familiar impedido de adotar. Por exemplo, os avós não podem adotar os netos. Então, o tio pode adotar essa criança menor de 3 anos. Mas nós não podemos, sem estar no cadastro, adotar. E hoje nós não podemos mais nem dar em guarda a criança menor de 3 anos. Então, eu estou lá na maternidade, descubro que tem lá uma criança e eu digo, eu não posso adotar, mas eu quero a guarda. Eu não posso mais pedir a guarda dessa criança. Essa guarda tem que ser entregue a alguém que está no cadastro de adotantes. Por exemplo, mas aqui tem algumas perguntas que cabem dentro dessa sua colocação, professor, como por exemplo, o avô pode registrar a criança, adotar a criança até os 3 anos de idade? Não, o avô ele não pode adotar nunca nenhuma criança. Não? O avô não pode adotar, é um impedimento que está lá no ECA. Né? Os ascendentes não podem adotar os descendentes. Então, o avô não pode, mas o tio pode, que ele é colateral, ele não é ascendente. Né? O primo pode adotar, porque ele não é ascendente. Então, ele não entra na vedação que está no ECA, certo? Então, isso aí é impossível. O avô pode pedir a guarda. Ele pode pedir a guarda porque é parente. Então, é um procedimento comum, inclusive. A mãe não tem condições financeiras, o avô vai e pede a guarda, inclusive inscreve o bebê, o neném, lá no plano de saúde dele. É um procedimento muito comum quando a gente comprova realmente que essa guarda é uma guarda de fato, ou seja, o avô realmente detém a guarda e detém a influência sobre a educação da criança. Agora tem até algumas colocações aqui, por exemplo, Silas, é do conhecimento de todo mundo que a Evangelina Rosa e outras, a outra maternidade pública de Teresina e outras, inclusive a do Satélite, que teve um problema um dia desse, não se tem cuidados para prevenir esse tipo de ato, nem raptos, nem adoções ilegais. O que a promotoria faz para fiscalizar isso? Nós vamos iniciar uma ida, nós vamos até as maternidades, nós vamos conversar com todos os setores, vamos começar conversando. Já conversamos com todos os gestores na semana passada, expusemos o problema e a problemática, expusemos quais seriam as saídas e eles concordaram que a gente deve realmente fazer essa palestra
essa conversa com os setores administrativos, os setores de sociais, assistentes sociais, com os pediatras, com as técnicas, com os enfermeiros. Para quê? Para que eles se conscientizem de como é que a lei quer que as adoções ocorram. E nós vamos fazer isso. Agora, em ocorrendo o crime e tomando conhecimento às autoridades, que a gente, vou enfatizar mais uma vez, a gente só toma conhecimento quando uma das partes está insatisfeita. Foi o que aconteceu ano passado. Uma das partes não se satisfez na negociação de um bebê e a delegada da infância, a doutora Andréa, teve que ir até Fortaleza pegar o bebê. Tinha até um deputado envolvido lá do Ceará, ou sei lá, da Paraíba. Eu lembro. Então, uma das partes não se satisfez, nós tomamos conhecimento. E é assim que nós tomamos conhecimento. E tomando conhecimento, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia, eu tenho certeza, vão agir. E vão agir com rigor. Nesse caso, as pessoas envolvidas na fraude do documento vão ser processadas, infelizmente. E se após a maioridade se descobrir que existiu falsificação na sua adoção e no seu documento, que providência eu posso tomar, doutor? Acho que tem uma pessoa aqui com esse problema. Olha, a gente tem que ver se o crime não prescreveu também. A gente está falando em após a maioridade, né? Mas, a priori, é encaminhar para as autoridades, para o Ministério Público, para a polícia, para que a gente possa estar vendo se ainda existe alguma medida a ser tomada. O cidadão diz que acha injusto, já que a adoção foi concedida pela mãe. E agora a mãe quer tomar a criança e a justiça validar o direito. Infelizmente, existe um princípio na Constituição de que nada fugirá à apreciação do judiciário. Como a adoção foi irregular, eu repito, se a adoção tivesse seguido os caminhos normais, ela seria irrevogável. Né? Mas como a adoção... Hoje nós temos uma certidão de nascimento com o nome da mãe e temos uma certidão de nascimento com o nome dos pais adotantes. De forma ilegal. Então a justiça vai ter que apreciar com quem vai ficar esse bebê. E o Ministério Público vai dar sua opinião. Então apertar o cerco, né? Nessa fiscalização. Doutor, só para finalizar aqui, como é que está a fiscalização do fornecimento de bebidas alcoólicas para menores e da permanência desses meninos ou da entrada dessa moçada em motéis, né? Em motéis em Teresina? Eu gostaria de dizer à sociedade que nós ajuizamos a primeira ação. Contra motéis, nós já ajuizamos 6 ações. Sim. Agora, nós ajuizamos a primeira ação contra um organizador de um evento, porque o Conselho Tutelar comprovou que lá no evento, na portaria, não pediram a identificação de ninguém para ver se cumpria-se as determinações da portaria da doutora Maria Luísa sobre a entrada de menores e adolescentes em shows, e como também foram pegos crianças e adolescentes bebendo lá no evento. Então, essa empresa está sendo processada, eu vou pedir a multa, na reincidência eu vou pedir a suspensão do alvará de funcionamento dela e na reincidência da reincidência eu vou pedir a cassação do alvará de funcionamento. Agora, amanhã eu terei uma reunião com a doutora Maria Luísa, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, com o representante do PROCON e com o Joatan, representando a DPCA. Nós vamos deliberar como é que nós vamos fazer essa fiscalização, porque já existem liminares, 2 liminares aguardando o cumprimento, e a gente vê que, por exemplo, os bares e restaurantes não fixaram os banners nem cartazes dizendo que é proibida a venda de bebida. Eu não sei como é que está em motel, porque eu não ando em motel. Bar a gente vai ver que não tem, ou restaurante eu não vê que não tem. Mas motel eu não sei como é que está. Mas a fiscalização ainda esse ano, ainda no primeiro semestre, ocorrerá e nós vamos impor penas de multa. E na reincidência, a mesma situação, pedir a suspensão do funcionamento ou a cassação do alvará de funcionamento. Mas a fiscalização ocorrerá. É só a questão de um acerto que ainda vai ocorrer e ele está tendo entendimentos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a DPCA e com o Judiciário, e isso vai partir a partir dessa conversa amanhã. Olha, tem algumas perguntas aqui, promotor, e são insistentes, eu vou fazê-las. Por exemplo, eu sou avó, tenho a guarda não oficial da minha neta, não tenho oficial e não consigo. Quero colocá-la no meu plano de saúde e não consigo também. É só ela procurar a Justiça da Infância e do Adolescente, ela procurar lá o setor, a sala da Defensoria, para que a Defensoria ajuize uma ação de guarda e, em sendo
formalizada a guarda, essa criança vai poder ser inscrita no plano de saúde, porque é um procedimento comum lá que nós temos no juizado. Aí disse aqui eu tenho uma mulher grávida que me disse que não tem condição de criar a criança, quero adotá-la, qual o meu procedimento? Infelizmente, se a senhora não estiver no cadastro de adotantes, a senhora não poderá adotar essa criança, nem tê-la sob a guarda. O que é que vai acontecer? Essa criança deve ser entregue ao juizado da infância e do adolescente para que ela seja encaminhada a alguém que está há muito tempo cadastrado e esperando uma criança. Se uma mãe der um filho para um casal, esse casal não for o primeiro da fila e criar essa criança mesmo com registro, e depois que, eu estou entendendo, você dá a criança, mesmo extraoficialmente, esse casal cria a criança durante um tempo, depois vai querer registrar a criança do seu nome. Pode, doutor? Olha, a criança depois de 3 anos, ela sai desse limite que a lei colocou. Depois de 3 anos, as adoções podem ocorrer para quem não está no cadastro. O problema é a justiça detectar que dentro dos 3 anos, a criança esteja com alguém que não esteja cadastrado, aí é possível de haver uma busca e apreensão para a entrega dessa criança para alguém que está no cadastro, e assim já ocorre em alguns estados da federação. Tá bom, promotor, muito obrigado. Então, fechar o cerco contra a fiscalização, não adianta adoções de crianças até 3 anos de idade, sem que você esteja no cadastro de adoções, não adianta você conversar com a mãe querer lhe dar, porque não há essa possibilidade. Você não vai conseguir regularizar pela lei durante esse período de 3 anos. Tá, promotor? Muito obrigado, então.